Fala galerinha, vamos de mais um episódio do Decor by Richard Porto aqui na SA de Alphaville e hoje com ela, Valéria Albuquerque. Amigo, queria te agradecer por ter aceito o convite de estarmos hoje nessa sexta-feira friazinha, né? Para você contar um pouco da sua história pra gente, né? Nossa, Richard, muito obrigada. É uma honra estar com você aqui mesmo, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. E tem bastante história, né? Tem bastante, são alguns anos aí de prática na profissão, né? Sei que agora você está bem firme e forte no ramo residencial, mas não começou por aí, né? Não, então, conta não pra mim começou por aí. Tive um episódio logo no começo, sim, no residencial com um professor de projetos que me chamou para trabalhar no escritório dele. E é importante comentar porque foi onde eu aprendi também bastante essa base, parte né? de executivos, projetos, lidar com o cliente e tal. Eu era estagiária dele. E foi muito legal. E de lá eu recebi uma proposta, e aí foi quando tudo realmente começou mesmo, para fazer parte de um grupo. Eram 2 médicos. Minha família a maioria é médico mesmo, minha mãe, né, meus tios, eu fui a rebelde, que não quis fazer medicina, quis fazer arquitetura, amo. E eles eram 2 médicos e queriam criar um sistema de clínicas odontológicas no Brasil inteiro, com base no varejo, pensando em varejo mesmo. Que legal. E foi a minha primeira experiência no varejo. Então eu fui para lá, aceitei o convite, eu e o escalímetro na época. Muito engraçado, né? Lembrar assim, é muito gratificante. Fui eu e o escalímetro, tinha uma mesa. Olha isso. E lá o desafio era formar um time, um grupo para projetar e construir e inaugurar clínicas odontológicas no Brasil todo. E é um nicho muito fechado, porque é muito específico, né? Então, toda a sala tem que ser projetada para onde vai estar a cadeira do dentista, toda a parte de refrigeração. Então, realmente, você teve que treinar uma equipe para isso, né? Sim, sim. Ainda mais se a ideia era fazer em grande escala. Exatamente. Tá tudo muito focado. E aí, iniciou ali. Iniciou ali. Era um time multifuncional mesmo. Eu tinha equipe, lógico, de projeto, de obras, de licenças, porque a gente tem órgãos específicos que regulamentam, né? E também de laboratório de prótese e operação de dentista. Então, esses 2 eram diferentes. Tudo muito englobado, né? Tudo muito englobado. E eu, muito jovem também, muita vontade de fazer acontecer, viajar o Brasil todo, né? Aquele sangue no olho de fazer. E o varejo, ele é um perigo, né? Ele é um perigo. É viciante o varejo. Ele é viciante. E aí eu fiquei lá por 6 anos. Uau! E aí eu comecei como arquiteta e saí como gerente de expansão, que foi uma escola para mim. Eu sou eternamente grata a eles, assim. Mesmo. Eu também suei sangue lá. Eu ia viajar com a minha família de Natal, voltava para inaugurar uma loja e voltava para a família, assim, nesse nível de comprometimento, assim, sabe? Paixão. Foi muito, muito bom. Aí viajei o Brasil todo, tal, inaugurando loja. E aí eu tive um diretor lá que foi muito importante na minha carreira, porque eu fiz arquitetura, eu fiz pós em gerenciamento de obras, e ele falou, vai fazer um curso de gestão. Porque, né, você vai criando equipe, é legal ter gestão, saber, né, lidar com equipe, pessoas, tal. E eu fui fazer um MBA em gestão estratégica financeira de projetos, que foi super legal, porque quando eu estava lá fazendo esse curso, a empresa que eu trabalhava foi vendida para um grupo de private equity, uns investidores. E nisso parou a expansão e tal. E quando eu estava no MBA, a Starbucks estava procurando uma pessoa para começar a expansão no Brasil. Olha só. E a Starbucks tem uma história legal, né? Porque a Master franqueada, ela demorou 8 anos para trazer... Para conseguir trazer para o Brasil. Para conseguir trazer para o Brasil. E ela era apaixonada pela história da Starbucks, do café, a forma, né? Como a Starbucks acolhe e tal. E ela demorou 8 anos. E quando ela conseguiu trazer, ela ficou poucos anos, porque ela sofreu um acidente e faleceu. E a Starbucks ficou pro marido dela, e o marido dela acabou devolvendo para a Starbucks Corporation. E nessa hora eu entrei, porque a Starbucks Corporation estava pegando pessoas para dar continuidade aqui nas franquias do Brasil, né? Isso não, mesmo. É franquia? Não, todas é franquia. lojas próprias. E aí entrei para ser head de expansão lá, o que foi também uma experiência incrível, assim. E o que eu destaco de lá? Porque a Starbucks, ela é global, né? É uma empresa que tem a sede em Seattle e tem alguns núcleos espalhados no mundo. Então, por exemplo, o meu chefe de padronização, porque a Starbucks, ela além de café e muffin, ela vende padrão. Muito mais que café e muffin, ela vende padrão. Então a área de padronização da Starbucks é enorme, é um prédio lá em Seattle. E aí tinha outros chefes meus em Miami, que era de projetos,
Marcenaria ficava em Buenos Aires, Gente, máquina então de café passeando o Brasil, Miami, Seattle, essas coisas todas. Ficava na Suíça e tal. Então, o que foi o grande aprendizado? Que o mundo é pequeno, assim, é muito menor do que a gente imagina e que somos todos iguais, sabe? O cara da máquina de café na Suíça estava tão preocupado quanto a gente aqui do Brasil para inaugurar a loja, para chegar, correndo atrás de fornecedor. As dores eram as mesmas, sabe? Então todo mundo junto, né? Uma super escola para você, né? Foi uma super escola, assim, eu consigo, hoje não tem limite, assim, se um cliente quer alguma coisa, não tem aqui nessa loja, não tem em São Paulo, não tem no Brasil, não tem no mundo. A gente acha em algum lugar. Tem, assim, não tem limite, se ele quer, a gente vai achar em algum lugar para colocar para ele. Isso foi muito legal. E das pessoas, não tem diferença, a gente é todo mundo igual. Foi muito, muito legal. Então eu ficava bastante aqui, também bastante teatro, a gente ia reportar, né, os nossos números, apesar do Brasil na época ser um mercado promissor, porém não era, né, em faturamento era pouquíssimo expressivo, mas a gente estava lá, né? O número estava lá. A gente estava lá, Então, e quando teve essa virada de chave para você falar, agora eu vou voltar para o residencial, que é a minha paixão de fato, né? Porque nisso você morava em São Paulo ou já morava aqui em Alphaville? Morava em São Paulo. Ah. Não, ainda não terminou. Ainda fui pro Grupo Pão de Açúcar e depois fui pra Pets. Ah, então não foi uma transição. Você continuou nesse mundo ainda do corporativo. Eu fiquei 16 anos fazendo lojas corporativas e eu fui de arquiteta à diretoria de expansão. Então eu fiz uma carreira no mundo corporativo, porque eu sou extremamente grata, assim. O varejo é muito doído mesmo. Mas é gratificante, assim, eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, lá é outro esquema, assim, é muito grande, né, eram 120 lojas por ano para a gente inaugurar, a equipe era muito grande, a equipe de engenharia tinha 500 pessoas, era muito muito grande. Dormia no Grupo Pão de Açúcar, porque... E as lojas são enormes, né? São enormes, é muita gente fazendo. Muita gente fazendo. E de lá para Pets, a Pets eu fiz, em 5 anos, eu fiz 70 lojas para eles. E a Pets também é uma delícia de trabalhar lá, porque trabalhar com animal, com pet... Sou suspeito. Você tem 5, né? Filhos de 4 patas. Então. E é uma fofura, né? São os nossos filhos também, né? E lá pode levar os cachorrinhos para o escritório, é uma delícia, assim. E aí a forma, né, é muito lúdico, assim. O que foi muito gostoso? A Pets, ela tinha a ideia de crescer muito. E eu tinha vindo da Starbucks com um conceito de padrão muito arraigado em mim. Então, eu falei, a forma mais rápida da gente crescer e eficaz é a gente ter padronização. Ter um caderno, principalmente no varejo, ter um caderno de padronização e tal. E a gente investiu esse tempo nisso. Vocês implantaram, né? A gente implantou, eu implantei lá. E hoje eles conseguem abrir loja muito mais rápido, né? Então, 70% do padrão já está feito. Os outros 30%, alguma coisa do terreno específico. Ajuste do local também, né? Ajuste do local, exatamente. Então, isso foi muito legal. Então, dá para abrir facinho, assim. Foram anos muito, muito gostosos. Isso te deixou com a mente criativa uau, né? E a questão de gestão para você também ficou muito enraizada. Muito, Então você tem um controle total de obra. Total, seja de custo, seja de operação, seja da criação, né? Todos os pilares, todos os pilares. Eu começo desde assim, da reunião com o cliente, o que você quer, passando por todos os pilares até a entrega da chave. Então toda a parte de projeto, orçamentos, fluxo físico financeiro da obra, cronograma físico, o flow de pagamento, entrega, contato com os fornecedores, contratos. Isso eu faço há muitos anos. E no residencial agora, mudou só a escala, né? Mudou só a escala. É a mesma coisa, mudou-se assim. Eu fazia galpão de 16 mil metros quadrados. Agora a casa tem 200, 300, 400 mil. Muda a escala. E os processos são parecidos, né? Guardando cada um dentro do seu tamanho, né? Mas no fundo acaba sendo a mesma coisa. A mesma coisa. A gestão do negócio fica bem parecida mesmo. Isso é muito legal, porque a gente sabe quanto dá para trabalho e problema em obra. Sim, né? Então você tem esse controle, você já consegue prever que alguma coisa vai acontecer. Sim, sim. A gente trabalha no futuro, né? Isso. Sempre no futuro. Às vezes alguém me pergunta agora, não, mas a gente tá lá na frente, né? Não aconteceu ainda, tal. Por isso que eu escolho muito bem também as empresas que eu vou trabalhar. A gente vai falar nisso agora, né? Porque eu tô sabendo que você tá com os projetos aqui na SA, né? Também, que o showroom tá muito lindo. E é isso, você ter
confiança no parceiro que está contigo. Exatamente. Não adianta você ter toda uma gestão, ter todo um corporate ali por trás, se na linha de frente isso não acontecer. Exatamente, né? Exatamente. Problema a gente pode ter, é obra. Obra, eu brinco, projeto é a parte mais legal, criativa, são os seus sonhos, assim, é uma delícia. Tá, orçamento, aí já começa a não ficar aquela coisa tão delícia, né? Começa a trazer mais facilidade do bolso. Aquelas linhazinhas, tá. Foi pra obra, gente, a gente vai cercar o máximo que puder, né? A gente tem muita experiência de muitas obras, eventualmente uma coisa ou outra, mas a gente tá aqui para ajudar. E cercando, as empresas que estão junto podem ter problemas, é normal. Agora, o que diferencia a empresa é a forma que ela resolve o problema. E a forma que ela atende na hora, num pós-obra também, não só obra, pós-obra e tal. Então, acho que isso diferencia. E o que eu gosto muito aqui de Alphaville, das pessoas que eu estou trabalhando em Alphaville, eu gosto demais. Primeiro, que o contato é muito rápido. A proximidade é muito boa, né? Nossa, demais. Assim, você é um celular. A gente tem o celular dos donos de todas as empresas, assim, e eles atendem imediatamente. Então, isso para mim faz uma diferença enorme, enorme, do que você tá num mercado onde você é mais um e que ninguém te atende. A Alphaville tem essa particularidade dela, né? Que a gente que é tanto ama. E você tá aqui há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. Gente, tá super nenê ainda em Alphaville. Né? E eu tô amando vocês, assim, o acolhimento, assim, morar aqui, de verdade, assim, amando. Por que eu saí do varejo? Assim, foi uma decisão difícil também, mas foi uma decisão necessária. Né? Imagina você estar coordenando uma grande equipe, fazendo grandes obras e decidir sair. E eu não decidi sair para abrir um escritório. Eu decidi sair para ficar um ano sabático. Precisava. Eu preciso descansar, assim, eu tô exausta. Aconteceram coisas pessoais na minha vida que deram muito impacto, o falecimento da minha mãe, as minhas irmãs, assim, então foi bem difícil. Começo da pandemia, então minha mãe faleceu, começou a pandemia e tal, e eu naquela correria, e eu comecei a me questionar, assim, pra quê? Pra quê, assim? Sabe? Minha mãe era médica, ginecologista, trabalhou até sexta-feira, internou na segunda e morreu, assim, sabe? Algo que você questiona algumas coisas assim, pra quê? Pra que tudo isso? Pra que ficar... Pra quê? E nesse momento eu desisti, aí eu falei, quer saber, eu vou tirar um ano sabático, eu preciso. Se eu vou voltar pro corporativo, eu não sabia, que agora eu já sei. Mas na época eu não sabia. Eu falei, não sei se eu vou voltar eu não sei. Mas esse ano eu preciso descansar, eu preciso descansar. É o meu momento agora. É o meu momento. E aí, tive mais tempo pro Dani, a gente se casou, que inclusive foi um casamento maravilhoso. Ah, que delícia. A gente casou nas Maldivas. Uau! Foi o casamento, foi o casamento. Né, depois você olha lá. Depois você olha lá. Foi muito legal. E eu não tinha tempo pra isso. Então, pra quê? A nossa profissão, eu falo que ela tem todos esse brilho, esse glamour, essa coisa, mas eu brinco que ninguém vê a correria por detrás de tudo isso. Exatamente. Né? Que é o desgaste, que é a gente ficar trabalhando até tarde, o desgaste com as pessoas mesmo, na obra e tudo mais, e a gente vai cada vez mais abrindo mão da gente. Sim, né? sim. Mas que bom que você conseguiu ter essa consciência rápida, porque você é super jovem. Então assim, você tá nesse momento de curtir mesmo, né? Sim. E se, óbvio, virou a chavinha, nem tanto assim, né? Mas você conseguir curtir um pouco mais, até mesmo seu casamento, essa vida nova de vocês, né? Exatamente. Aí eu mudei pra Alphaville. Então foi nessa época que tudo período aconteceu, exatamente. Então foi uma coisa muito importante para minha decisão, a pandemia, o Dani me cobrando, vir para cá, e eu falei, quer saber, então é esse momento, então vou me mudar. Aí deixei lá, morava na Vila Mariana e tal, tá lá, e aí tô aqui agora. E aí nessa de vou tirar um ano sabático, uns diretores da empresa que eu trabalhava falaram, tá, você não quer mais, mas você não quer fazer 2 coisinhas pra mim na pessoa física? Faz pra mim, só é uma loja e um apartamento que eu vou voltar pra alugar. É em Alphaville mesmo. Daqui tá pertinho aí. Tá pertinho. Aí eu falei, faço. Aí fiz. Aí um amigo, eu comprei o apartamento, você não quer fazer o apartamento pra mim? Aí eu comprei o terreno, você não quer fazer a casa? E nessa, o escritório quase que tá sendo uma consequência. Olha isso, disso, que legal. Assim. Você nem tinha projetado isso. Não tinha projetado mesmo, assim. A minha mãe sempre falou, Valéria, abre seu escritório, desde que eu tava na faculdade. Eu falei, não, eu queria trabalhar nas empresas, blá, blá, blá. Não. E não sei também, não sei se agora eu posso até estar viajando, mas sabe quando tem uma coisa espiritual, de repente... Eu acredito muito que as coisas acontecem no momento certo. No momento certo, Acho que era a sua chegada em Alphaville, você conseguir curtir um pouco mais a sua vida. E a gente é energia, né? As pessoas se conectam com energia.
Então você está emanando uma energia diferente e o universo pega isso e devolve para você. E daí, de alguma forma, você continua fazendo a sua paixão, que é arquitetura. Sim, né? sim. Seja qual for a escala, você continua fazendo aquilo que você realmente ama. Exatamente, né? exatamente. E aí tô fazendo. Agora tem alguns projetos aqui em Alphaville, casa, apartamento. Aí alguma coisa agora, voltei também, uma amiga minha, diretora, que foi da Pets, agora tá num grupo Teixo, agora tô fazendo também a empresa. Olha então já isso. voltando alguma coisa pro comercial. Voltando às origens. E fazendo residencial, que é uma delícia, assim, cada reunião, cada projeto que eu faço é a minha casa. Que legal. É a minha, assim, eu quero morar lá. Eu quero morar lá. E tá muito gostoso. E são com amigos, né? Isso é muito gostoso. Com amigos. Olha, obrigado pelo bate-papo incrível. Adorei saber um pouquinho mais dessa história. Obrigada. Vamos nos ver muito mais, com certeza, em eventos. A Alphaville, como a gente brincou um pouco antes da entrevista, é uma ervilha. Todo mundo acaba se conhecendo. Então seja muito bem-vinda e desejo muito sucesso para você, muito mais sucesso. Ai, muito obrigada, Richard. É uma honra. Eu sou sua fã, né? Eu vejo você em todos os eventos, nem vou, porque tá sempre cheio de gente. Imagina. Conte comigo, viu? Obrigada Obrigado. mesmo. E, gente, esse foi mais um bate-papo incrível aqui na SEA de Alphaville. Na descrição do vídeo vai ter todas as mídias da Valéria, essa profissional incrível. Corre pra lá pra conferir que tem muita coisa boa e aquele beijo.